Olá, bem-vindos ao programa De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, Fernando Queiroz, presidente da Minerva Foods, que produz e exporta carne bovina e também atua no segmento de carnes processadas. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a você pela presença. A gente sabe quanto tempo das pessoas é importante e escasso, então ter vindo até aqui nos estúdios, fico muito agradecido, viu? Fernando, bom, vamos lá. Você conversar um pouquinho sobre a Minerva Foods, né? Em casa, os espectadores, todos os investidores vão querer saber um pouco mais sobre a sua empresa. Mas antes eu queria falar sobre você um pouco. Você começou como estagiário na Cotia Tradings, depois trader na Cargill Agrícola. Como é que essas experiências no começo da sua carreira ajudaram você, né, a preparar o crescimento da Minerva? Os pilares que essas empresas tinham foram muito importantes para que a gente preparasse a Minerva para o seu crescimento. O controle absoluto de custos. Nós estamos em commodities. Commodities são fundamentais, a competitividade e o custo e o controle de custos. O segundo ponto, que foi fundamental para o início da Minerva, foi a parte de logística e canais de distribuição. Quanto mais pulverizados, quanto mais diversificados, mais opções nós criamos. E o terceiro é a parte de inteligência de mercado e gestão de risco. Numa commodity você tem arbitragens, você tem diferentes oportunidades de trabalhar as imperfeições do mercado, portanto, ter modelos que permitem que essas arbitragens extraiam valor para a empresa são fundamentais. E são esses os grandes aprendizados que eu tive. Essa arbitragem que você diz é das plantas em diferentes localizações? O que você quer dizer? Essa arbitragem ela vai desde uma arbitragem temporal, qual que é a curva de preço futura dos produtos, e como que nós trabalhamos comparando com o presente, é a arbitragem entre os cortes dianteiro, traseiro, os diversos cortes, e sim também a arbitragem geográfica de onde você produz e onde você vende os produtos. Ah, que interessante. Então, por exemplo, se em determinado momento tem uma carne que subiu mais de preço, você faz mais cortes dessa carne? Você vende essa carne em determinados mercados que pagam mais, qual que é a minha primeira melhor opção, qual que é a minha segunda melhor opção, minha terceira melhor opção, e assim por diante. Então, nós arbitramos os diferentes cortes com a diferença. Muitas vezes segurando um corte que está barato e vendendo um corte que está mais caro. Então, essas diferenças são absolutamente vitais para que você extraia valor das imperfeições. Hoje a Minerva é líder de mercado, né? Qual foi o momento decisivo nesse esforço para o crescimento da Minerva? Eu acho que houveram dois momentos que foram muito importantes na Minerva. O primeiro deles foi quando nós decidimos que o nosso modelo seria muito voltado para a exportação. Quando nós começamos, havia muita informalidade no mercado e o modelo exportador era um modelo que diferenciava a gente. E era um clube mais restrito, porque a qualidade das fábricas, os padrões, as aprovações fazem com que você tenha menos concorrência. Então, a parte do modelo exportador. E o segundo, da diversificação geográfica. Primeiro, nós começamos a diversificação geográfica dentro do Brasil, nos diversos estados do Brasil. Depois fomos para o exterior, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina e finalmente a Austrália. Então, nós acreditamos que estar no hemisfério sul, estarmos dentro da área que tem mais competitividade para a produção de carne bovina, ela faz a diferença. Esse é os dois grandes pilares da nossa estratégia. Tá. E qual foi, né, que tipo de dificuldades que vocês enfrentaram, que você teve de enfrentar para criar uma líder de mercado, né, que sempre, nesse mercado, como você disse, sempre foi muito fragmentado, né, com muita informalidade? Nós sempre acreditamos na consolidação. Então, você ter escala, estar preparado para atender os diversos mercados, ter excelência sanitária, ter acesso e conhecimento nesses mercados é fundamental. Hoje nós temos uma rede de 18 estruturas comerciais espalhadas ao redor do mundo, que atendem todos os mercados na América Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania,
todos os continentes são atendidos por nós de uma forma bastante próxima do cliente final. Muito legal. Essa internacionalização da Minerva, como que foi esse processo? Que dificuldades para ficar internacional? Imagino que seja um passo bem grande, né? Hoje nós temos na Minerva 43 nacionalidades diferentes. Caramba! São pessoas do mundo inteiro, pessoas com culturas diferentes, e um dos grandes pontos dos trabalhos que nós fizemos foi unificar a cultura, um trabalho que começou de dentro da empresa, para quais são os pontos relevantes da nossa cultura que realmente fazem a diferença. Então, você ter o conhecimento das culturas diferentes, da forma de fazer negócio, dos princípios em cada um lugar, de cada um dos lugares do mundo, é fundamental para isso daí. Da mesma forma, esse conhecimento tem que ser traduzido para dentro da empresa em uma única cultura, uma única forma de nós nos comunicarmos e de trocarmos informações. Hoje a sede da Minerva fica onde? A sede fiscal da Minerva, ela está no interior de São Paulo, em Barretos. Sim, eu já fui lá. Ah, é? Terra da Festa do Peão. Sim, também. Mas, assim, a sede estratégica está aqui em São Paulo e a sede comercial para toda essa estrutura de escritórios, ela está em Dubai. Porque Dubai você tem acesso a todos os fusos horários. Então, desde a costa oeste americana até o Japão, de Dubai, você consegue atender estes mercados. Então, hoje a nossa sede comercial está em Dubai. Que legal, que interessante, muito interessante. Muita gente morando lá, pela Minerva? Tem uma boa equipe e equipes de pessoas do Brasil, do Paraguai, da Colômbia, da Argentina. Então, além de outros, do Oriente Médio, do Líbano, da Índia. Então, nós temos uma equipe bastante multicultural e multinacionalidades aí no nosso escritório em Dubai. Entendi. Porque vocês são grandes exportadores, né? Eu imagino que vocês tenham que ter algum tipo de cuidado especial, né, para esses mercados externos. Hoje nós somos o maior exportador da América Latina. Uau. Hoje, praticamente 20% de toda a carne exportada pela América Latina, que tem 40% do mercado mundial, é feita por uma das fábricas da Minerva. Uau! E a carne da América Latina, da América do Sul, faz sucesso lá fora com força, né? Qual que é o corte que os estrangeiros mais gostam lá fora? Aí depende de mercado. Cada mercado tem um hábito, tem uma peculiaridade de consumo. Daí tantas nacionalidades. Daí tantas nacionalidades, mas principalmente, eu acho que o que faz a diferença do hemisfério sul, especialmente da América do Sul, é o quanto que nós somos competitivos. Nós temos vantagens que são únicas, como disponibilidade de água, disponibilidade de mão de obra e principalmente um status sanitário que é bastante reconhecido internacionalmente. Então isso nos permite acessar praticamente todos os mercados do mundo. Hoje nós exportamos para mais de 100 países ao redor do mundo todo, devido a essas vantagens únicas e competitivas que a América do Sul tem. Mas tem algum país, por exemplo, que a picanha é o sucesso que é aqui no Brasil? Os países que têm influência dos brasileiros, a picanha, como Portugal, você tem um pouco de Itália, mesmo no Japão você tem a picanha, mas cada país tem o seu hábito, cortes como filé, contrafilé. Mas a carne bovina não são só os cortes que estão nas steakhouses, nas churrascarias. Também são produtos para serem processados, como para você fazer hambúrguer, para você fazer salsicha, para você fazer... Tem produtos que são derivados da carne, que levam carne bovina, pratos prontos. Então, a gama é muito grande. São 3 segmentos principais que nós atuamos. O varejo, pelo mundo todo, o food service, cadeias de restaurantes internacionais ou não, e aí você tem todas as cadeias de fast food, e a parte de processadores. Então, processadores que usam carne bovina dentro dos seus processos. Pegar um exemplo, comidas étnicas, como tacos, burritos, fajitas no México. Os recheios são feitos com carne bovina da América do Sul. Se você pegar a Itália, um dos grandes mercados
o colchão mole brasileiro, que eles fazem um frio que é muito tradicional, que é a bresaola. Então, a bresaola é feita 80% com carne sul-americana. Olha só. E aí vai para o Japão, para a China. China é um grande mercado, um grandíssimo potencial, especialmente a nova geração. Ela está buscando carne bovina. Na China, a carne bovina é associada a um produto mais saudável, mais aspiracional. Tá, muito pouca gente consome carne ainda na China, né? O consumo ainda é muito baixo, mas o que é interessante é que a nova geração, indo para o food service mais ocidental, as steakhouses, está crescendo muito o consumo de carne bovina na China. Incrível, incrível. No Japão, a picanha deve ser caríssima, né? O Japão é caro. Deve ser um dos países mais caros de carne que tem, né? Eu já ouvi dizer isso. Caramba. E outra coisa também, quando eu cresci, quando eu era jovem, pequeno, não tinha picanha argentina. Hoje, a gente vê picanha argentina. Quando é que os argentinos deram esse clique e começaram a fazer a picanha? Não, nós somos o maior exportador da Argentina, somos o maior exportador do Paraguai, o maior da Colômbia. Uau! Com a operação que fizemos recentemente no Uruguai, devemos nos tornar o maior exportador do Uruguai e do Brasil também entre os 3 maiores exportadores. Com isso, nós arbitramos todos os produtos e todos os cortes dentro da própria América do Sul. Então, nós trazemos picanha da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, de todos esses países. E a mesma coisa a gente exporta do Brasil para esses mercados. Então, é uma arbitragem constante que nós fazemos em modelos que nós temos semanalmente, sempre maximizando qual é o melhor mercado, especialmente na América do Sul, que sempre nós temos volatilidade climática da moeda, nós temos volatilidade sanitária, então estar presente em todos estes países dá para nós um instrumento muito único e, na verdade, é a única empresa que tem toda essa diversificação de todos esses países que nós estamos, que permite que a gente esteja sempre capturando o melhor valor de cada um dos locais. Qual que é a operação do Uruguai que você mencionou? Você pode falar um pouco dela? Sim, a gente divulgou para o mercado, nós adquirimos uma empresa, uma empresa dos japoneses que estavam operando no Uruguai, que chama BPU, a empresa no Japão é a Nippon Ham. Nós divulgamos essa aquisição e agora a gente está na fase final esperando o antitrust para que a gente assuma as operações. E em questão do desempenho dos mercados esse ano, não só aqui no Brasil, mas também fora, onde você está atuando? Você está otimista, está de lado, está pessimista? As proteínas, especialmente a carne bovina, têm uma correlação direta com o crescimento do PIB nos países que nós atuamos. Sem dúvida nenhuma, com a economia se acalmando, a economia mais tranquila, você tem uma redução de consumo ou você não tem o crescimento todo esperado. O que nós estamos vendo que é muito interessante é que a redução da produção no hemisfério norte, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, está abrindo uma oportunidade para a América do Sul ocupar mais espaço nos mercados internacionais. Então, apesar da redução do crescimento e aí até possíveis crises em alguns países, na carne bovina, o mercado está favorável para a produção da América do Sul por diminuição da concorrência. E a carne bovina, acho que também porque por ela ser muito cara, né? Ela é rapidamente substituída. Sei lá, tem até um estudo em economia, quando você estuda economia, que diz que, principalmente em países mais pobres, né? Se você, por exemplo, aumenta muito o preço da batata, as pessoas passam a consumir mais batata, porque não tem dinheiro, se for comer carne e batata, não dá para o mês inteiro. Então eles diminuem a carne, que é mais cara, e comem só batata, então comem bem mais batata durante, né, o mês. E eu imagino que seja por isso, né? Porque a carne tem um valor... Vamos lá, a carne bovina você tem produtos que são mais competitivos, como o que vai para fazer um hambúrguer ou uma salsicha. Então você abrange todos os ranges. O que acontece é um trade-up ou um trade-down
quando existe uma crise. Tá. Então, o que a gente espera é que quando os países diminuem seu crescimento, existe um trade-down. As pessoas vão comer menos bifes e comer mais frango, hambúrgueres dentro da mesma carne bovina. E aí você tem a concorrência entre as outras proteínas também. Entendi. Muito interessante. E o que você acredita que seja, como você enxerga, né, o potencial para esse setor de proteína animal aqui no Brasil? O Brasil tem um hábito já muito tradicional de comer carne. Ela vai variar conforme a economia, mas sempre se movendo do trade-up, que o consumidor deixa o hambúrguer e vai para a picanha, ou o trade-down, que deixa o contrafilé e vai para a salsicha. Então, sempre essa dinâmica, eu estou exagerando dentro dos opostos do que você tem, mas ela é absolutamente natural e absolutamente normal que aconteça. Tá. Você sentiu, porque, por exemplo, o que a gente tem ouvido, né? Que, por exemplo, os chineses passaram a consumir mais soja do Brasil do que dos Estados Unidos. Os chineses estão comprando mais milho do Brasil do que dos Estados Unidos. O Brasil vai se tornar o maior exportador de milho do mundo este ano. Você sente isso na carne também? Está tendo mais demanda chinesa pela carne brasileira em detrimento dos Estados Unidos por razões quaisquer que sejam, seja guerra, seja geopolítico, sei lá, né? Seja um atrito entre eles, não interessa a razão. Você tem visto... O Brasil tem tido uma atitude bastante consciente na parte geopolítica, de não tomar partidos e ter um protagonismo e uma praticidade nas suas relações internacionais. Então, existe sim um problema geopolítico hoje no mundo e o Brasil tem trabalhado muito bem em estar próximos tanto do novo bloco liderado pelos chineses como do bloco ocidental. Então, eu não vejo um problema e, pelo contrário, eu vejo uma grande oportunidade que o grande destino de carne bovina vai continuar sendo o Sudeste Asiático. China já é o maior mercado e isso vai ser ainda mais forte no futuro. Tá. Desculpa a ignorância também, eu não sou nenhum grande entendedor, né? Adoro o pessoal do agro, tenho um carinho especial, quem me acompanha sabe, mas às vezes eu faço perguntas de ignorante mesmo, de pessoa que não conhece. Eu sei que, né, por exemplo, a gente está tendo essa situação onde o acordo do escoamento de grãos lá na Ucrânia pelo Mar Negro acabou, né? O Putin não quer mais fazer, diz, pelas razões dele lá também, diz que o Ocidente não cumpriu as obrigações dele, que ele foi cumprindo, foi estendendo o acordo, que era para preservar os países pobres de morrer de fome, e que o Ocidente não estava fazendo isso, e quem ganhou dinheiro foram os grandes empresários europeus e americanos, né? E aí ele proibiu e bombardeou, inclusive, alguns portos fluviais ontem, bombardeou lá, tentou bombardear os portos marítimos também, não deu certo, mas parece que ele estragou alguns portos agora. E eu sei, né, inclusive fui numa palestra da Unifrango lá, que é de frango, são 19 empresas que compõem quase uma cooperativa, e eles estão muito preocupados porque isso vai aumentar o preço do milho, vai aumentar o preço do trigo, vai aumentar o preço dos insumos da produção de frango. Isso preocupa? De alguma maneira afeta a produção de carne? Não tem nada a ver? Eu peço desculpas pela pergunta. Às vezes... Não, você está coberto de razão. Existe sim uma interferência direta nos preços. Não só pela questão dos grãos usados para ração animal, mas também dos grãos usados para biocombustível. Tá. Então, com o preço do petróleo, você tem uma necessidade, você tem uma viabilidade de biocombustível, que basicamente utilizam soja e milho para fazer etanol. Com isso daí, o preço dos grãos ele vai para outro patamar, o que deixa frango e suíno muito menos competitivo. Essa é a grande vantagem que a América do Sul tem. Nós temos gado que não depende de grãos. O nosso gado, ele cresce a pasto, de uma forma natural. Portanto, o gap de custo, ele tem aumentado constantemente, o gap de custo, ele está se elevando cada vez mais, e com o mercado, não só pela questão do conflito da Ucrânia, mas também por uma questão de ESG, de combustíveis renováveis, está colocando grãos em um patamar mais caro
o que é saudável para os produtores, mas deixa as proteínas concorrentes da carne bovina menos competitivas. Claro, claro. Não, a gente tem visto isso mesmo, o pessoal tá preocupado. Mas a pergunta dos brasileiros que não quer calar, e o preço da picanha, o preço da carne aqui no Brasil? Tá caro, vai cair? Como é que ele vai cair? Vai cair pouco? Não vai cair? O futuro a Deus pertence, tá? Essa pergunta é difícil. Não, você teve já, o Brasil está num ciclo muito positivo de produção de carne, de gado. Nos últimos 5 anos, os produtores investiram muito, você teve melhoria genética, melhoria na parte da produtividade nas fazendas, e isso está trazendo um rebanho recorde para o Brasil. E os próximos 3 anos, seguramente a carne vai estar competitiva e vai estar na mesa dos brasileiros todos. Muito bem, aí. Bom, e qual que é a estratégia da Minerva, sua, né? A estratégia de vocês para agregar valor aos produtos, agregar valor à carne, né? Você, por exemplo, você pretende ampliar a participação em processados, por exemplo? Nós temos 2 formas. Uma é a customização cada vez maior dos produtos, nos aproximando do consumidor final, através de como que nós colocamos o produto na gôndola do supermercado, como que nós trabalhamos o e-commerce, mas principalmente como que a cadeia de distribuição ela é mais efetiva. Então, sim, é a parte de nichos, produtos como orgânicos e principalmente a cadeia de distribuição mais perto dos consumidores finais. Entendi. E no exterior, como é que vocês pretendem crescer, ampliar? Da mesma forma, no exterior, os nichos estão cada vez mais desenvolvidos, o produtor cada vez mais é capaz de ter produtos customizados em termos de raça, em termos do preparo, em termos de branding, da identificação. Então, nós cada vez mais trabalhamos nichos de mercado e, de novo, com a mesma estratégia que eu disse sobre o Brasil, cada vez mais próximos do consumidor final nos mercados que nós temos. Tá. Você comentou do Uruguai, né, que vocês estão comprando lá a empresa japonesa. Mas na Austrália também vocês compraram uma empresa de ovinos, não é isso? Você pode contar um pouco dessa estratégia da Austrália? Aliás, vocês estão no mundo inteiro? Quantos países vocês estão? Onde é que vocês estão para ter um mapa aí da Minerva global? No mapa do Minerva, na parte de produção, nós estamos no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia e Austrália. São as 6 plataformas de produção que nós temos. Tá. Na parte de distribuição e venda, aí nós estamos em 100 países em todos os continentes. Bastante. Sendo o Sudeste Asiático o principal destino, Américas também um destino bastante importante. Então, nós estamos cada vez mais próximos do consumidor e cada vez mais diversificado. Uma das grandes estratégias que nós temos é tirar os intermediários, é estar cada vez mais com as pontas finais consumidoras. A Austrália foi um passo natural da diversificação geográfica. Tá. Na América do Sul, resta pouco para que a gente faça na diversificação geográfica, a gente continua acreditando na diversificação geográfica, mas a gente já tem uma posição muito bem estabelecida nesses países, nesses 5 países que eu mencionei anteriormente. A Austrália é um novo investimento. Quando foi o da Austrália? Quando você... Foi o ano retrasado 2021. Que nós fizemos um piloto e o ano passado que nós fizemos um grande investimento. 22 consolidou. Exatamente. Então nós estamos agora na Austrália, plugando toda essa produção de cordeiro na nossa plataforma internacional de vendas, dando para os clientes uma opção de one-stop shop. Ele tem a parte de carne bovina e tem a parte de cordeiro, que são complementares, especialmente quando nós falamos dos países do Oriente Médio, que estão cada vez mais crescendo e cada vez mais também consumindo. E não temos a concorrência do suíno no Oriente Médio. Não, claro. E a Austrália também pertinho da China. Ela basicamente abastece o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, Japão, Coreia, todos esses mercados. Tá, de lá para cá não vem nada. Ainda não. Estamos trabalhando nos acordos sanitários para trazer cordeiro
australiano para cá. Tem alguma diferença? O cordeiro é saboroso? Qual que é a diferença? A Austrália é o maior produtor de cordeiros do mundo. Tá. Então tem toda uma técnica, tem características diferentes, assim. Quando você fala a produção, seria o abate e a industrialização ali. Você não tem fazenda com... Toda a cadeia, são as fazendas... Você tem as fazendas na Austrália também? Não, nós não temos, eu estou falando da cadeia. Tá. A cadeia, você tem as fazendas, aí existem os confinamentos também de cordeiro, e as fábricas de processamento. Tá. Interessante, legal. O setor, como você mencionou, né, o setor de frigorífico mexe com questões delicadas de ESG. E empresas listadas em bolsa, como a Minerva também tem que tomar muito cuidado com isso. Como vocês cuidam dessas questões de governança corporativa, meio ambiente e relacionamento com as comunidades? A parte de ESG é fundamental no nosso setor. A Minerva teve uma política há 5 anos atrás de ter o selo do Banco Mundial através do IFC como um investidor. Portanto, nós passamos anos fazendo auditorias e realmente nos atentando à parte de ESG. Nós escolhemos um pilar que é comum em todas as nossas unidades, que é a descarbonização. Com isso, nós mergulhamos na parte do mercado de carbono, o que fazer dentro do escopo 3, que são os nossos fornecedores, para que a gente possa estar auxiliando a ter uma pecuária mais sustentável e mais descarbonizada. Então, a constituição de uma empresa nossa, que chama MyCarbon, teve esse objetivo de levar técnicas para que os produtores desenvolvam mercados de carbono e nós sendo o veículo para a comercialização disso. Portanto, a gente acredita muito no futuro. Nós somos a primeira empresa a comercializar carne carbono neutro no mundo. Estamos cada vez mais mergulhados nesse trabalho de carne carbono neutro. Então, dentro das políticas de ESG, essa é a plataforma, essa é o pilar comum para todas as unidades do Minerva. Além disso, em cada um dos países que nós atuamos, a gente escolheu um outro pilar. Em alguns países, educação, outros, bem-estar animal, outros, a parte social das comunidades. Então, mas o pilar comum é a descarbonização. Legal. Fernando, a gente conversou bastante aqui, os espectadores em casa com certeza adoraram o conteúdo. O pessoal é investidor, provavelmente, ou tem ações da Minerva, ou está considerando comprar, mas a gente está chegando no fim da nossa conversa e numa parte da entrevista que chama Bate-Touro, que é para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre o Fernando, não Minerva agora, tá? Eu falo uma palavra e você fala o que vem na tua cabeça. Podemos? Vamos lá. Vamos pro Bate-Touro. Um ídolo do Fernando. Winston Churchill. Uma viagem. A minha primeira viagem de Barretos para São Paulo de trem quando eu tinha 6 anos de idade. Que demais! Eu fui lá em Barretos, fui lá na Minerva, vi ela lá. Um sonho. Deixar a carne mais democrática em todos os mercados, especialmente nos mercados que são emergentes. Muito legal, essa é mais difícil. Um erro para não ser repetido. Não acreditar na intuição e não acreditar na força que a gente tem de enxergar as coisas sem serem necessariamente ditas ou racionalizadas. Olha lá! E para finalizar, um guru. Acho que o meu grande guru foi meu pai, que me deu a oportunidade, que me empoderou, que permitiu que eu crescesse dentro da Minerva, numa empresa que começou familiar e hoje uma empresa profissionalizada. Muito legal! É isso aí, gente. Eu conversei com esse gigante Fernando Queiroz, presidente da Minerva Foods. Muito obrigado, e você que está em casa, continue na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Fernando. Sua presença aqui foi demais. Muito legal! Obrigado. Um abraço e vai, Torinho! Vai, Torinho! Tchau, tchau! Realização Jovem Pan News.